O Final Level Cast está de volta para mais um episódio e hoje estamos aqui em casa, né? Só a galera aqui do próprio Final Level Cast, não temos nenhum convidado além do nosso querido Coelho, que é um convidado iluminado, como sempre, aqui com a gente. Não, só não, né? Grande elenco, por favor. Sabe o teatro? Não sei quem em grande elenco. Temos aqui Joga Dan em grande elenco, no caso. Entendi. Que somos nós. Eu sempre fico curioso que, tipo, tem esse negócio de ir grande elenco, né? Mas não cita ninguém do grande elenco, né? Tipo, não é triste isso? Verdade. Agora já tô mudando de ideia, porque se fala que é grande elenco e não cita o nome, é só pra dar aquela moralzinha, tipo, não, você é importante. E na real nem é tanto. É tipo o negócio daí do Metroid, né? Que os caras não acreditaram o pessoal, sabe? Tipo, ficou sabendo dessa notícia? Caraca, rolou até essa, do né? Quê? O Metroid já se meteu em 3 polêmicas desde o lançamento, né? Mas essa é a única realmente importante, eu acho. Márcia, você não ficou sabendo? Não, eu tô alheia. Eu vou dar um contexto. Márcia, você se lembra, na época, acho que do Red Dead Redemption, alguma coisa assim, esses jogos, tipo, que demoraram muitos anos pra sair, e a empresa, ela tem uma política bem zoada de falar assim, não, olha só, se você abandonar o projeto, tu não vai ficar nos créditos do jogo. Pode ter trabalhado tanto tempo, se sair antes, tu não pode. A empresa que trabalhou no Metroid, que é a Mercury Steam, eles têm uma política dessa, zoadaça, onde o cara tem que ter uma porcentagem de tempo trabalhando no jogo pra entrar nos créditos, e a porcentagem, tipo, o quê? Era 60% do desenvolvimento do jogo? O cara trabalhou 2 anos no jogo, Márcia, e não entrou nos créditos. Ah, meu Deus. Não era isso, Dan? Não lembro exatamente o número, mas é uma parada assim. Um dos caras lá parece que saiu com X meses trabalhando e ele tinha que ter ficado, sei lá, vamos dizer, 3 meses a mais pra poder ter entrado no crédito e não entrou, sabe? Meu Deus, gente. Porque parece que a reclamação partiu de um ex-funcionário. Não pode ter trabalhado menos do que 25% do desenvolvimento total do jogo. E ele mandou uma mensagem meio que falando assim, sinceramente, queria congratular o time, né, do Metroid Dread por ter feito um jogo tão incrível. E eu não tô surpreso com a qualidade do jogo, já que tem tantos talentos nesse time, né, que trabalharam nele arduamente. E eu sei em primeira mão, apesar de não estar nos créditos, né, porque eu fui parte desse time por 8 meses, tá? Não foi 2 anos, mas, 8 meses de trabalho é muita coisa, cara. E pra não colocar o nome do cara nos créditos, mano, é muito zoado isso. O que custa? É uma linha. Exato, era isso que eu ia trabalhou na perguntar. parada. O que custa botar o nome da pessoa nos créditos, sabe? Inacreditável. É inacreditável, cara. Fica amarrando micharia aí. E sabe que tem estúdio, cara, que faz uns trabalhos assim, projetos longos, eles colocam as crianças do projeto, né? Aí coloca, tipo, os filhos dos desenvolvedores que nasceram ao longo daquele projeto que, cara, eles se dedicam por anos pra finalizar, né? Aí o cara trabalhou 8 meses aqui, fez coisa pra caramba, mas não. Foi quase uma gestação completa e ele não entrou nos créditos. É, vacilo, né? É um absurdo. Eu acho muito zoado isso. Eu acho muito nada a ver também. Bom, agora eu estou puta. Muito obrigada, gente. Começamos bem o Final Level Cast. O Coelho, como sempre, trazendo um sorriso pro nosso rosto. Pois é. Mas então, estamos aqui nós três e também o nosso queridíssimo Cardoso, que tá quietinho ali, não falando nada. Não, ele mandou um olá, e a gente falou por cima dele, fiquei me sentindo até meio mal. Assim, o Cardoso, tipo, oi, gente, eu tô aqui. Eu não ouvi, desculpa, amigo. Cardoso, você pode, por favor, repetir o seu olá? Olá, galera. Beleza? Tudo bem, e você, cara? Tá animado pra hoje, cara, pra esse programa? Tô muito animado. Assim, são 10h30 da noite, eu estou um pouco cansado, um pouco com sono, mas pra gravar com vocês eu sempre fico feliz. Sempre fico feliz. Se você sair do podcast, você não vai ganhar os créditos, tá? Se você der problema na sua internet, a gente vai remover a sua fala. Se você sair antes dos, sei lá, 25 minutos, Já você era. não aparece. Eu tenho que cumprir o requisito, pelo menos 60% do programa. Por favor. Exatamente. Exatamente. Senão a gente emula um outro pessoa aqui pra gravar. Cara, o Metroid Dread, ele junta as 3 maiores discussões da história dos videogames do Twitter, que é emulação, modo easy e problema com os devs. Então, assim... Não, e gênero de jogo também, porque estavam Exato. discutindo, não, Metroid Dread é Metroidvania, porque ele é Metroid, não Vania. Nossa, foi uma brigaiada por causa disso, e tipo, que discussão É sério chata. que rolou essa discussão mesmo? Eu Qual é o sentido vi. disso? Sério, cara, as pessoas não conseguem aceitar, tipo, que é uma convenção. Jogos que têm características dessas parecidas, agora vamos chamar de Metroidvania, né? Só pra facilitar. Não, é Metroid só. Não pode falar que é Metroidvania. Vânia é a tia da Márcia, não o jogo. Ela Vânia é a tia não da Márcia, apareceu não no pode. jogo, então não é. Entendi. Por isso que eu falo que o nintendista, às vezes, ele tem que chegar ao fim. Cara, mas a Nintendo jogou baixo nessa, né? De trazer todas as discussões do Twitter em um único jogo. Sim. Olha que ninguém nem falou dos R$300 depois do lançamento, foi só antes. Metroid fechou a cartela do bingo, assim. É verdade. Jogo polêmico. A gente vai falar mais aqui do Metroid no programa sobre ele, né, Coelho? Por favor.
favor. Falaremos muito. Hoje a gente vai falar de outra parada aqui, cara. Eu tava conversando, na verdade, com o Cardoso esses dias. A gente tava pensando em programas, em pautas, ideias. E aí a gente tava falando sobre momentos, né, em jogos que fazem com que aqueles jogos se tornem muito importantes pra gente. Então a gente decidiu falar isso aqui no podcast, né? Aquelas memórias, né? Aquelas cenas, aquelas histórias. Ou mesmo um jogo por inteiro que, sei lá, que marcou nossas vidas, assim, né? E que a gente sempre volta numa conversa e lembra, pô, aquele jogo, naquele momento que aquilo aconteceu, tipo, pô, nunca esqueci isso. Então hoje o programa vai ser sobre isso, sobre... A porta abriu sozinha aqui. Fiquei agora um pouco assustado. Vocês ouviram o barulho da porta, gente? Pior que eu ouvi. É o nosso convidado surpresa aparecendo. Meu Deus, ok. Ficou aqui na narrativa do negócio. Vamos seguir o programa, então. O programa de Halloween já começou mais cedo. Tá bom. Vamos falar sobre isso tudo. Vocês estão animados, gente? Eu tô sentindo que vocês estão meio desanimados, gente. Não, que anime pô. é esse? Ô, Coelho, por favor. Tarde, né, amigo? É tarde. Caramba, só tá meio tarde só, mas tem muitas memórias. Espera, Dan, você vai ver só. O coraçãozinho aquecer da Nossa. Márcia e do Cardoso. A gente vai pegar no tranco. Tá bom. Mas antes vamos, né, fazer o nosso aviso aqui, nosso alerta Mass Effect sobre cuidados da pandemia. Márcia, por favor, papo reto aí. Então, vamos lá, hein? Como sempre, se você é novo por aqui, você nunca ouviu isso, eu acho que você já deve ter ouvido isso de outras bocas, pelo menos, mas é aquele momento meio chato, mas importante, que a gente fala, a pandemia ainda não acabou. Tendo em vista isso, a gente ainda precisa tomar diversos cuidados. Então, o principal de todos, o mais importante é, por favor, se vacine assim que possível. Eu acredito que a maioria dos lugares já tá bem avançado, então provavelmente já deve estar aí pra você vacinar. Então é essencial que você tome a primeira dose, tome a segunda dose, porque só assim você vai ter a sua imunidade completa contra a Covid. Mas mesmo assim, a gente ainda não tá numa situação, num contexto que a gente pode abrir mão de todos os nossos cuidados. Então continua usando a máscara, a gente sempre recomenda o uso da PFF2, porque ela veda melhor, é de um material melhor pra vedar todo o seu rosto e não deixar nada entrar. Mas se você não tiver condição de comprar ela não é uma máscara cara, mas por qualquer motivo que seja, use a máscara que você tiver à disposição. Então, só prestando atenção que ela tá tampando muito bem seu nariz e boca. E também continue com os cuidados com higiene das mãos. E evite o máximo possível tocar no seu rosto enquanto você estiver na rua ou com mãos não higienizadas. É sobre isso, né, gente? É sobre isso. Eu tô muito ansioso, gente, pra me vacinar. Faltam 10 dias, praticamente, aqui. 10 dias pra eu poder tomar minha segunda dose. Tô muito ansioso. Eu vou levar uma pizza na sua casa, é isso que vai acontecer. Nossa, Olha que aí, delícia. olha aí. Quero muito. Por favor, venha. Já que o Coelho não manda uma pizza pra mim, né? Ah, não, pode parar com isso, tá? Ninguém me mandou uma pizza quando eu tomei minha segunda dose. Amiga, eu vou conhecer Minas e aí eu vou levar pra você uma pizza também. Tá, obrigada, amigo. Eu vou ficar muito feliz. E olha que a Márcia tá bem pertinho, assim. É um Minas, assim, quase Rio de Janeiro. É, que às vezes é mais Rio do que Minas. É bem isso. Eu vou andando aí encontrar com vocês. Então tá certo. Bora falar sobre jogos inesquecíveis? Vamos nessa. Então bora. Tururu, tururu. Não falei. Coelho. Não falei. Alguém tem que falar. Momentos inesquecíveis, meus amigos. Os videogames, eles conquistam nossos corações por causa disso. E eu acho que muitas vezes quando a gente diz os jogos marcaram época, é uma coisa muito pessoal. Às vezes marcaram a nossa época. Diferentes jogos marcaram a época de diferentes pessoas. Hoje a gente é todo mundo muito conectado e as coisas explodem muito, né? E às vezes tem um jogo que consegue marcar a vida de muitas pessoas simultaneamente. E aí realmente marca a época em geral. Mas eu acho que cada um de nós tem uma experiência. E é legal isso, né? Porque muitos dos nossos ouvintes aqui vão se conectar com a gente de forma diferente nos jogos que a gente escolheu aqui. Mas antes da gente iniciar, quando o jogo entra pra história? Como é que a gente define isso? Eu tenho alguns palpites, mas eu vou perguntar pra Márcia. Márcia, conta pra mim. O que você acha, assim, de um jogo quando ele entra pra história? O que precisa? Então, eu acho que esse episódio vai ser um episódio muito opiniões extremamente pessoais aqui, então estou falando por mim. Pra mim, um jogo entra pra história quando algo que eu sinto que eu nunca tinha visto antes acontece. Não precisa ser necessariamente algo 100% inédito, mas a junção de vários fatores que criam uma experiência completamente nova pra mim, assim. Dá essa sensação de que é a primeira vez que eu tô vendo algo daquele jeito e aí você fica vários dias pensando na coisa, em como aquilo é incrível, em como aquilo te impactou. Às vezes não precisa nem ser algo, assim, muito extremo, muito além, muito diferente, mas é algo que te impacta de uma forma que nada antes te impactou desse jeito. Eu concordo. Eu também
concordo. E eu acho que, assim, é muito importante a gente traçar aqui que tem um limite entre as coisas que a indústria considera históricas e as coisas que a gente considera, né? O Coelho meio que já introduziu isso. É verdade. É importante que a gente vai trazer aqui muitas coisas que marcaram a gente, e aí pode ser que algumas dessas coisas também tenham marcado muito na indústria, né? Sei lá, eu não acredito que vocês tenham colocado isso aqui na lista de vocês, mas, por exemplo, a cena do primeiro zumbi no Resident Evil, né? Aquele zumbi meio careca olhando, assim, todo mundo já viu. Aquela cena do Belo. A cena do Belo, o meme do Belo, exato. Ela é uma cena histórica de um jogo que entrou pra história. Acredito que todas as pessoas que trabalham com isso, que são envolvidos na indústria e até os fãs de Resident Evil ou não, compreendem que esse é um momento histórico dos videogames, sabe? O momento em que o primeiro zumbi do Resident Evil apareceu, sabe? Mas não necessariamente a gente vai entrar muito aí, eu só dei esse exemplo, tá? Pode ser que tem jogos que entram pra história também de forma negativa. Sim. Não é só positiva. Exatamente. Não vou nem perguntar pro Cardoso qual jogo que ele acha que entrou de forma negativa recentemente na história, senão ele vai falar Cyberpunk e eu vou ficar triste, né, Cardoso? Eu não vou falar Cyberpunk, não. Gente, olha só, eu tô pouco me fudendo pra indústria. Eu quero falar das coisas que me fazem bem, das coisas que me deixaram feliz, deixaram meu coração quentinho e marcaram a nossa história. O que a gente vai falar aqui são jogos que marcaram a nossa história pessoal, não, galera? Não é isso? É sobre Exatamente. isso. Mas, ô Cardoso, por que um jogo marca você, assim, tipo... A Márcia deu o exemplo dela de uma coisa assim pra você, cara. Quando você tenta lembrar dos seus jogos favoritos ou daqueles momentos de jogos, né, que te marcaram muito, no que pega você, assim? Cara, eu acho que tem alguns fatores, assim. Da minha lista, eu vou falar um pouco sobre infância, porque infância é o primeiro contato com videogame, então as coisas mudam muito ali, né? É um momento de muita mudança na nossa vida, é um momento de aprendizado, e quando a gente tem o primeiro contato ali com o videogame, ele gera uma força motora ali. Mas eu acho que pra mim, pra eles marcar a minha vida, pra ele ser histórico e tal, ele precisa me botar pra pensar, sabe? O jogo precisa viver depois do momento que eu jogo. Eu largo o controle e ele continua na minha cabeça, tipo, me ensinando alguma coisa que ele não ensina quando eu tô jogando, sabe? Que lindo. É, tipo assim, o jogo continua morando dentro da gente, sabe? Como toda forma de arte, assim, tem muito filme, por exemplo, que a gente assiste o filme no cinema, termina o filme com uma sensação, e quando a gente para pra pensar depois, quando a gente chega em casa, toma um banho e tal, eu tô falando de uma época, né, que a gente podia ir no cinema. Mas assim, quando a gente chega em casa, toma um banho e pensa naquilo, o filme toma outro significado, sabe? O filme toma outra proporção. E nem sempre precisa ser uma coisa necessariamente agradável, sabe? Exato. Pode ser um filme pra incomodar. Por exemplo, aquele filme Midsommar. É um tipo de filme que eu não veria de jeito nenhum, porque é completamente assustador pra mim. Mas depois eu fiquei pensando naquilo e aquilo gerou alguma coisa em mim, sabe? Pra um jogo entrar na história, pra mim, tem que me fazer refletir, pensar nele quando eu não tô jogando, sabe? Muito legal essa visão. E pegando um pouco o que você falou sobre toda a forma de arte e tal, né? Acho que quando a gente é criança e quando a gente tem menos noção sobre videogame, como a gente tem hoje, por exemplo, pelo menos comigo, acho que era muito assim, a gente tem uma falsa sensação de que aquilo que a gente tá jogando foi magicamente feito pra você simplesmente pegar o seu controle, ligar a sua televisão e jogar aquilo ali. Em algum momento da nossa vida, cai uma ficha de que existe uma pessoa que pensou meticulosamente naquele mundo, naqueles diálogos, naqueles caminhos que você faz, e colocou personalidade naquilo, colocou cultura naquilo. E nem entrou pros créditos. Desculpa. Tem algumas que não entraram, mas tem aquelas que entraram. E eu acho que quando você pensa isso, cara, uma pessoa formulou aquilo ali e aquilo atinge você por vários motivos, sabe? Eu acho que o videogame vira muito a chave na nossa cabeça quando isso acontece. Eu me lembro quando eu joguei o Skyrim, por exemplo, que eu vi aquele mundo e todos aqueles diálogos e todas aquelas quests e tudo parecia tão vivo, tudo parecia tão bem escrito e bem pensado, sabe? Pra me envolver, que eu falei, mano, isso aqui é muito forte. E aí eu acho que essa virada, assim, sabe? A gente até falou um pouco disso, né? Quando a gente fez o programa do Videogame Arte, outra das discussões famosas aí do Twitter, né? Mas eu acho que é legal, é quando essa ficha cai, assim, sabe? De que existe um processo artístico que também existem outras formas de mídia e de arte, assim, por trás do videogame. Eu tive um awakening, assim, né? Ai, pensei em inglês. Que, pra mim, isso bateu muito com o jogo indie, que o dedo tocou exatamente nesse meu ponto de jogos que me marcam, porque eu encontrei muito disso em jogos indie, que pra mim chegaram experiências que eu acho que a gente nem, sei lá, remotamente pensa naquilo. E aí chega alguém com uma proposta, uma ideia, um conceito, seja de história, de gameplay, ou da forma de te apresentar alguma coisa que você fala, caramba, nunca pensei antes, eu nunca pensaria em algo desse tipo. E aí você joga algo e assim, é muito interessante esse processo de você ir descobrindo uma coisa que é completamente um pensamento diferente do seu, que você nunca nem cogitaria algo do tipo.
E isso é uma coisa que o videogame faz que outras mídias não fazem. E outras mídias em termos de arte também. Porque a gente consegue ter umas experiências num nível mais profundo, de certa forma. E só a questão de ser interativa, a gente já vai ter toda essa questão de se conectar de uma forma diferente e proporcionar essas experiências diferentes. Então, o dia que eu tive esses meus momentos que eu me deparei com alguns jogos que faziam esse estalo na minha cabeça de falar, caramba, isso é muito legal, uma pessoa idealizou e produziu isso, e eu tô tendo essa experiência porque alguém imaginou, e isso é muito interessante. É muito legal porque os jogos indies conseguem ser mais autorais, são menos mãos em cima daquilo, né? Daquele produto, e às vezes o cara não tá produzindo aquilo como um produto, porque ele não tem que pagar um estúdio inteiro, não sei o que. Muitos jogos indies também são feitos meio que na raça, assim, meio na paixão, e é lógico que isso é uma romantização da produção dos jogos, mas existem muitos projetos desse jeito. Também tem a questão de que eles não têm aquela pretensão, não, a gente tem que fazer um produto tão caro que ele tem que ter apelo de massa. Não, eles têm uma ideia legal, pô, eu acho que a gente pode lançar isso aqui e tentar fazer um negócio legal pra cativar as pessoas, né? Não tem que seguir uma cartilhazinha da massa, assim, pra você conseguir o retorno milionário que jogos AAA muitas vezes precisam pra continuar sobrevivendo, De né? fato. Eu acho que um ponto, assim, positivo, geralmente pra estúdios menores, vou dar uma opinião enquanto artista. Todas as vezes que eu fiz algum trabalho visando lucro ou, né, visando um retorno, mas assim, de forma exclusiva, eu tô fazendo isso porque eu quero reconhecimento, eu quero dinheiro, eu quero likes, enfim, qualquer coisa que fosse, ele geralmente não atingia o que eu gostaria. E às vezes que eu fiz uma coisa mais por amor ou por vontade, geralmente atingia muito mais. Então, eu tenho um pouco essa sensação de que quando a gente faz um trabalho do jeito que a gente concebeu na nossa cabeça, você fecha uma coisa toda trabalhada nos detalhes da forma que você acha que vai dar certo, da forma que mais te agrada, etc. Você segue muito, assim, o que você acha que vai ser bem legal. Dá muito mais certo, porque fica uma coisa mais completa, mais lapidada, do que quando a gente começa a tentar nessa coisa de agradar o máximo de pessoas possível, no sentido mercado da coisa, né? Vou fazer uma coisa que pode agradar o maior número de público, e aí eu vou colocar esse tema que é um tema da moda. Enfim, isso tem mais chances de não dar tão certo, ficar meio genérico. E aí acaba, eu tenho essa sensação baseada completamente em sensação, mas que acaba que quando são estúdios menores, justamente por ter menos gente, menos dinheiro, menos pressão, as pessoas conseguem ter essa liberdade de seguir mais a ideia do projeto inicial, sem contar muito com fatores externos. Eu concordo, total. Eu acho que a gente pode começar a falar dos jogos que marcaram a gente, e acho que a gente tem que deixar um aviso aqui que a gente pode dar spoilers sobre esses jogos, né? A gente pode avisar antes, se a gente for falar algum spoiler, pra ninguém ficar com medo de ouvir. Mas assim, a maioria dos jogos tem um tempinho aí. É, verdade. Vamos botar assim, se for uma coisa tipo mais de 10 anos, spoiler. Vamos fazer assim, a gente coloca uma lista dos jogos na descrição do episódio, os jogos que a gente falou, que aí a gente deixa aqui esse aviso, quem chegar aqui nesse ponto aqui do episódio ouvir, já sabe que daqui pra frente a gente pode falar sobre esses jogos, e se você não se sentir confortável em ouvir sobre esse jogo, quando a gente começar a falar sobre o jogo, você já fica meio cabreiro, já pula um pouquinho, sabe, alguma coisa assim. Eu acho uma ótima ideia. Beleza. Boa. Beleza. Até como são jogos mais antigos e que marcaram, a gente vai ter que falar por que eles marcaram a gente. Exatamente, e às vezes é um momento crucial, assim, eu tenho um aqui Sim. que tá na minha listinha aqui, que é um momento crucial da história e que algumas pessoas podem não querer escutar, então assim, a gente fala antes qual é o jogo, então a gente não vai chegar falando assim, não, porque fulano não morre sei o no que. final. Não, a gente não vai jogar a informação assim, gente, então vocês estão ouvindo, fiquem tranquilos. Coelho, começa com você, cara. Nossa, cara. É difícil fazer essa lista pequena. Essa lista é difícil, eu até roubei aqui e... Sempre, né, Coelho? Oh, meu Deus. Eu coloquei um sexto aqui pra gente falar depois, que não é um jogo especificamente, mas uma sensação do universo dos games, tá? Mas o primeiro que eu quero citar foi uma época, cara, que essa realmente marcou uma época, eu acho que pra todo mundo, e eu vou falar de qual deles marcou especificamente a minha vida, tá? Mas lembra, cara, dessa época dos jogos de música, que com os instrumentos, assim, muitas pessoas jogavam também com controle e tal, mas tinham muitos jogos de música que dominaram o mercado nessa época, né? O Guitar Hero, o Rock Band, o Donkey Konga, o Frets on Fire foi um que... Nossa senhora. Não é? Virava o teclado do computador e jogava no F1, F2, F3, F4 e o Enter era a palheta, tá ligado? O Enter era a paletinha. Porra, foi muito esse bom. jogo que me introduziu, cara, pra esse mundo de jogos de música. Frets on Fire era incrível, era grátis, né? Você baixava online, você usava o tecladinho ali pra tocar. E você se sentia muito foda, porque a logo do jogo era um cara mandando ver na guitarra assim, só que na mão dele era um tecladinho. Era estiloso a parada, né? Perfeito. Eu não conhecia esse.
esse, gente? Eu nunca fui PC Gamer. Eu tô vendo ele aqui agora. Márcia, era muito legal. Incrível. Era um Guitar Hero, né? Só que você usava o teclado como guitarra. Era o Guitar Hero baixa renda, vai. É porque o Guitar Hero era caro pra cacete, então a guitarra daquela era cara. Era bem Aí caro. quem tinha um PCzinho meio mais ou menos, o Frets on Fire rodava tranquilo, entendeu? Mano, eu lembro de Jordan, tocava Jordan, era muito difícil aquela música, e eram muitas notas assim, e eu ficava fissurado. Na época da faculdade, eu competia com meus amigos a pontuação, era muito legal, cara. Os jogos de música realmente marcaram uma época, e Guitar Hero, todo lugar que você ia tinha Guitar Hero, assim, evento, assim. Tipo, eu lembro da Video Games Live. Pra quem não sabe, o Video Games Live é uma orquestra que eles têm turnês no mundo inteiro, e eles tocam músicas de videogame, né? E aí, antes de começar o evento, em alguns anos da Video Games Live, eles faziam meio que uma competiçãozinha, tinha um stand de Guitar Hero que os visitantes podiam tocar ali, e aí, a pessoa que ganhasse, no momento que eles estavam tocando uma música lá com guitarra, eles chamavam essa pessoa pro palco e colocavam essa música no telão, tocando no Guitar Hero, e a orquestra tocava junto com o... Como é que era o nome dele? Era Tony Talarica? Eu acho que é isso o nome dele? Tom Morello, cara? Tom Morello é do Rage Against the Machine, pô. Tony Talarica, eu amei. Existe alguém que chama Tony Talarica? Sim, é porque, na verdade, é Tony Talarico, mas é porque esse negócio virou um xingamento, sei lá, cara. Eu até achei que tava errado, mas é Tony Talarico. Isso me lembra a Fernanda Talarico, que escrevia lá pro Jovem Nerd, e que a bio dela no Twitter era assim: sim, Talarico é o meu nome mesmo. Já se justificando, sabe? Pô, que vacilo. O cara era muito maneiro, assim, ele criou esse negócio todo do Videogames Live, e ele chamava alguém pro palco e tocava guitarra junto com o cara tocando o Guitar Hero na guitarrinha lá. Era muito legal. Esses jogos de música marcaram realmente a época de todo mundo. Cara, mas tem uma coisa específica do Guitar Hero, que foi o dia que eu liguei a televisão, 9 horas da manhã, na Ana Maria Braga, na Globo, e ela estava tocando Guitar Hero, cara. Esse bendito dia. O mundo mudou nesse dia, entendeu? Porque a Ana Maria é muito foda, a Ana Maria é muito braba, e ela tocando Guitar Hero, mano, é um negócio assim, que é o ápice da televisão brasileira pra mim. Ali foi o momento do maior ápice da TV, tá ligado? Já podia encerrar a televisão, né, gente? Acabou, não tem mais, nada vai superar esse Cara, momento. o Louro José curtindo a Ana Maria Braga tocando Guitar Hero, mano. É o ouro puro da televisão brasileira, pô. Maravilhoso. A Ana Maria Braga é muito rainha mesmo, né? Sim. Eu tenho uma relação com esses jogos de música curiosa, assim. A princípio eu era um jovem que tinha banda de rock. Então, o natural seria o quê? Poxa, o Daniel, um jovem que tem banda de rock, vai gostar de jogar jogos de banda de rock? Só que eu não gostava muito, sabe? Ai, porque não era tão preciso quanto tocar uma guitarra de verdade. Ele tocava Rocksmith. É, exatamente. O Rocksmith eu fui conhecer muito depois, assim, tipo, eu não sei o quão antigo ele é, comparado com o Rock Band e o Guitar Hero, mas eu fui conhecer muito depois, assim, e saber que tinha como você realmente conectar os instrumentos. Enfim, eu tinha um certo preconceito, assim. É bem idiota isso, tá, gente? É tipo assim, eu achava assim, se eu toco guitarra, por que eu vou tocar uma guitarra no videogame, sabe? Coisa de adolescente. Coisa né? de adolescente. Jovem. Coisa de músico. É, de músico. Músico jovem é o pior tipo que tem. Aí sabe quando eu comecei a ver que, tipo, pô, a febre estourou. O Guitar Hero, gente, tipo, teve um momento que todo mundo jogava, todo mundo amava. E saíam vários Guitar Heroes diferentes, com várias músicas, não sei o que. Então, assim, aí todos os meus amigos jogavam. E aí eu ia na casa de alguém, e aí a primeira vez que botaram a guitarra na minha mão, falaram, joga aí, pô. E aí eu joguei e eu falei, gente, por que eu não estava jogando isso antes? Sabe? É tão legal. Tá vendo, jovens? É assim mesmo. Tá vendo, jovens? Assim Coisas mesmo. populares, elas são populares por um motivo. São legais. Exatamente, Exato. gente, exatamente. Se permita gostar das coisas, sabe? É gostoso demais. Aí eu tive um Xbox 360 e eu me deparei com a frustração do preço do Rock Band dos Beatles. Era caríssimo o kit, né? Que vinha com a bateriazinha ou que vinha com o baixo, que era igual do Paul McCartney. Aí tinha a guitarrinha lá e tal. E era bem caro o kit dos Beatles, eu nunca tive. E aí ficou essa frustração, assim, de tipo, eu perdi muito tempo da febre do Guitar Hero por pura idiotice. E quando eu me interessei, eu me deparei com uma realidade que tava muito distante da minha. E acabou que eu não aproveitei, sabe, o quanto eu pude. Nossa, o Rock Band dos Beatles era perfeito. Era muito legal, muito né? bom, Muito legal. muito. Amigo, uma coisa muito legal é que até hoje existe uma comunidade muito forte de Guitar Hero que usa o Clone Hero como maneira de continuar, de perpetuar esse legado aí do Guitar Hero e tal. Então você tem como conectar a guitarrinha no PC, jogar no Clone Hero as músicas, tem como fazer música, muito foda. Tem o Gigo lá, o streamer Gigo, que faz música com vinheta da Globo e tal. Ele é perfeito. Maravilhoso. Existe uma comunidade muito engajada, assim, inclusive um beijo pro Gigo.
lindo, um homem lindo. Um beijo, ele é lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Um homem perfeito, um homem sem defeitos. Nenhum. Cardoso, Oi. e você, cara? Não, peraí. É sempre no meu momento. Um minuto, não posso passar sem mencionar pelo menos Donkey Konga. Mano, Donkey Konga pegou essa febre toda dos jogos de música e eles fizeram com bom gozo um jogo com Donkey Kong. E era o máximo, eu amava esse jogo, cara. Eu tenho o Donkey Konga 1 e 2 aqui com muito carinho e eles fizeram parte da minha história, marcaram minha vida também, porque eu ficava lá, um monte de amigo meu aqui, quem não podia jogar com bongo, porque você podia bater palma. E a palma, você bate de onde você tiver, né? Então, a gente dividia assim, quem tava com bongo fazia os tamborezinhos e quem tava em volta batia palma. Era o máximo, amava. Meu Deus, pronto. a sua mãe devia adorar, né? Você Também. Olha, a gente tem um momento maravilhoso aqui no Final Level, que acho que eu não me lembro qual foi o episódio. Foi algum do Sem Pauta, eu acho. Cara, que o Coelho tocou o bongo, mano, no final. Sim. Você lembra Ah, é disso, verdade. Ainda fez a música, a musiquinha lá do cara lá do Istambul. Caraca, é verdade! Ah, Tunaktum? Isso! Cara, a gente tá senil, né? A gente tá repetindo as coisas. A gente fica fazendo Final Level Cast que nem velho e repetindo os negócios. Contando as mesmas histórias. Eu fiz uma lista de jogos aqui e aí eu, tipo, mudei alguns porque eu vi que são jogos que, tipo assim, quase todo programa eu falo. Então eu tentei mudar. Porque eu me senti exatamente assim. Eu não coloquei Breath of the Wild na minha lista. Caralho, eu proibi o Daniel de falar de Breath of the Wild. Ele colocou no roteiro, eu falei assim, não, chega dessa merda desse jogo, caralho, ninguém aguenta mais. Mas eu vou citar até acabar esse programa, nem que seja uma passagem. Ah, Mas não. Vamos pro próximo, não. gente. Vamos pro próximo. A gente não tem muito tempo, meu Deus Cardoso, do céu. cale o Dan. Vai, Cardoso, fala. Então, Banjo-Kazooie. Ai, delícia. Essa pérola incrível do Nintendo 64. E aí eu vou contar uma história muito pessoal aqui, que eu acho que eu já contei aqui, mas eu não tenho certeza. Mas como eu sou velho, eu vou repetir, foda-se. Eu sou de 92, então o Nintendo 64 foi mais ou menos o videogame ali da minha infância, né? Foi o videogame que eu tinha. Mas o meu irmão mais velho, beijo Bruno, não deixava eu encostar na porra do videogame, porque ele era centralizador e tal. E aí, cara, ele tava tentando passar no comecinho do Banjo-Kazooie, naquele momento que você aprende o pulo duplo, e ele não tava conseguindo passar de jeito nenhum da porra do pulo duplo, ele não tava conseguindo fazer. E aí, como ele era uma criança meio revoltada, ele ficou puto, e eu tava olhando ele jogar, e ele jogou o controle do Nintendo 64, aquela Shuriken bizarra, que é o controle do Nintendo 64, na minha cabeça. Ah, não, mano. Só que ali, eu, em vez de ficar revoltado, chorar, sei lá o quê, eu falei, porra, Golpe de oportunidade. agora é minha oportunidade de jogar essa porra, porque ele não quer, jogou na minha cabeça. Mano, aí eu peguei o controle, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu tenho essa memória muito vívida na minha cabeça. Eu peguei o controle e eu fiz o pulo duplo, certinho, no lugar onde eu deveria chegar, sabe? E ali, mano, foi o primeiro momento da minha vida em que eu encostei num videogame. E é interessante porque, assim, tipo, obviamente que na época eu não devo ter terminado o jogo, né? Porque eu era uma criança. E criança, sei lá, tu fez uma fase pra... já tá bom pra caralho, né? E mais velho, eu fui jogar de novo o jogo e eu vi quanto esse jogo é perfeito, cara. Esse jogo é maravilhoso. É um dos melhores jogos de plataforma 3D, sabe? Esse jogo é uma pérola do Nintendo 64. E tem a melhor abertura, vai. Sim. O Banjo tocando com a, Como é que a é? Kazooie ali. Por mim, a gente deixa os efeitos especiais todos por conta do Coelho. Coelho, por favor, repita como é que é a introdução do banjo. Pam, pam, param, pam, 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 pam. Não era essa parte, não. Era a parte mais animada. Ok. O Cardoso sabe do que eu tô falando, né? Sim. Maravilhoso, né, Cardoso? Mano, e até hoje esse jogo pra mim é um momento de virada porque foi o momento do meu primeiro contato com videogame, sabe? Com controle na cabeça. Com controle na cabeça, com um irmão maluco. Foi ali que o momento que a minha vida mudou pra sempre, sabe? Tipo, então eu acho muito bom. Mano, tadinho, eu tô imaginando aqui o Cardozinho, cara, uma pobre criança querendo jogar videogame, quietinho no canto dele, assim, só olhando o irmão que não queria deixar, ele de repente leva um controle. Mas agora eu entendo por que o Banjo-Kazooie não sai da sua cabeça. Entende? Olha só. Meu Deus, vai dar. Ninguém esperava por essa. O Coelho tá surpreso com essa, né, Eu Coelho? gostei, eu falo isso, mas na verdade tô aprovando aqui na minha mente, eu adoro. Entendi. Márcia, conta pra gente, Márcia. Um jogo que entra nessa sua lista aí. Tá, é uma escolha muito difícil. Eu vou tentar pegar um jogo inédito. Não, fica à vontade. Conta a sua história. Não, eu quero pegar um jogo inédito. Pera aí. Tá, desculpa. Não, é porque eu acho que durante esses vários episódios que a gente já gravou, eu já falei muito de muitos jogos. Então, tinha Celeste na minha lista. E Celeste a gente fala quase todo episódio também. E tem alguns que eu acho
acho que eu falei recentemente, mas eu vou primeiro no mais inédito. Tem um jogo que se chama The Beginner's Guide, que é um jogo muito legal e eu acho que não é muita gente que conhece. Ele é da mesma pessoa que fez o Stanley Parable, que é um pouquinho mais famoso. E se você nunca jogou Stanley Parable, jogue, porque ele é muito sensacional. Talvez eu até fale um pouco dele, mas enfim. Beginner's Guide. Por que esse jogo me marcou muito? É um jogo extremamente diferenciado. É até um pouco difícil você falar para as pessoas o que é esse jogo sem você literalmente contar tudo que acontece no jogo. Mas basicamente é um jogo onde o criador do jogo conversa com você diretamente. Você dá play no jogo e ele fala assim: oi, meu nome é fulano e eu sou o criador do Stanley Parable e eu já fiz não sei o que lá. Meu e-mail é esse aqui, caso você queira falar comigo, não sei o que lá. E tipo assim, o cara fica falando com você. E hoje eu vou te apresentar uma coletânea de jogos que um amigo meu fez. E aí ele vai te guiando por esses jogos que o amigo dele fez. E conforme ele vai te guiando pelos jogos, os jogos nunca são finalizados. Você sempre joga um trechinho de cada jogo que essa pessoa fez. E conforme você vai jogando esses jogos, ele vai te contando as histórias por trás, não necessariamente de cada jogo, mas de acordo com o período que aquele jogo foi feito. Então ele vai te contando um certo paralelo com o que o amigo estava vivendo na vida dele e o que talvez signifique aquele jogo que ele fez, de acordo com o que ele estava vivendo. E nisso, são assim, muitos jogos, porém cada jogo é uma experiência diferente da outra. Eles são bem diferentes uns dos outros. Esse aqui eu realmente não quero dar spoiler, porque eu gostaria que muitas pessoas jogassem, eu acho ele muito legal. E acaba que é uma junção de experiências, porque os jogos, cada um, te traz uma experiência muito interessante, seja pela história que tá sendo contada pra você sobre a pessoa que fez os jogos, seja pelo jogo. Alguns têm umas mecânicas muito legais, resoluções de puzzle, umas coisas muito interessantes, e umas reflexões também. Ele é um jogo um pouco reflexivo, assim, meio filosófico em alguns aspectos. E quando você chega no final, a mensagem que ele passa é muito legal. Eu acho que, apesar do jogo já ser um tanto quanto antigo, a mensagem é extremamente atual nesse mundo de internet que a gente vive. Caraca. Ele é de 2015. 2015? Eu fiquei com a impressão que ele é tipo aquelas versões de filme comentadas pelo diretor. Então, amigo... Você assiste o filme com o áudio do diretor no fundo? É meio que isso? Mais ou menos. É interessante porque você tem a sensação que ele tá falando com você. Ele vai narrando, mas como você tem que jogar o jogo e aí você interage com as coisas, ele fez de uma forma muito esperta, porque ele sabe, né, o momento que você interagiu com algo e você chegou no lugar. E provavelmente o que você pensou naquele momento. Então, quando você tá fazendo as coisas, às vezes você tem um pensamento, um questionamento, e ele te responde. É muito interessante porque parece que é um diálogo quase. Não te dá a sensação que você tá ali de forma passiva. Você tá, parece que interagindo mesmo, não só com o jogo, mas com a pessoa também. E o final dele é muito legal. Tipo, muito, muito legal. Eu queria muito falar, mas eu não vou falar. Nossa, é um jogo curto, né? Tipo, tem 2 horas. É, você zera numa sentada. Ele é baratinho. Assim, às vezes você pega ele em promoção. Eu comprei por, tipo, R$10, sei lá. Então, assim, vale muito a pena. Eu acho muito, muito legal. E é um jogo que depois que acaba, você fica pensando a respeito. Porque, tipo assim... Ai, como eu falo isso sem dar spoiler? Acontece uma coisa que, tipo, não é real, mas você sente que é real. Sei lá, você sonha que brigou com alguém num sonho. E quando você acorda, você ainda tá com raiva. Mas aí quando você olha pra pessoa, você fala assim, não, essa pessoa, a gente não brigou, tá tudo bem. Mas você tá com raiva, porque você sonhou. É meio que essa sensação. Você sabe Eu que, quero tipo, muito saber o que é. não é real, mas é muito bom. Mano, que ódio. É muito difícil procurar se esse jogo tem pra um console específico. Ele é só PC. Só PC. Só PC. É, eu já botei aqui na Steam já. Esse é um dos jogos que me fez virar PC Gamer. Esse Stanley Parable. Stanley Parable também é muito sensacional. É que Stanley Parable tem pra Switch, por isso que eu falei. Então, o Stanley Parable é mais famosinho. Vale super a pena. É uma vibe parecida, mas é bem diferente. Tipo, o Stanley Parable, ele vai pra uma vibe mais... A surpresa é mais engraçada, assim. É uma coisa surpreendente, mas mais engraçado. O Beginner's Guide é meio... Vai indo pra um canto um pouco pesado, assim. Não é muito pesado, mas é, tipo, questões reais, sabe? Tipo, em alguns momentos ele começa a questionar se o amigo tem depressão, se ele, sei lá, talvez tá pensando em se matar, umas coisas assim. Márcia, eu fui influenciado ao vivo. Acabei de comprar aqui na Steam. Caraca. Amigo, eu vou esperar muito você... Tipo assim, dá pra terminar numa sentada. Eu já obriguei várias pessoas a jogarem ele. Não, já comprei. Eu tô muito ansiosa esperando o seu áudio pós-final desse jogo, porque é muito, muito legal. Eu mando uns áudios pra Márcia de 5 minutos falando de jogo. Falando que chorou, sabe, por causa do jogo. E aí eu falo, amigo, eu entendo 100%. Mas The Beginner's Guide é um jogo que você termina e você quer muito sentar com alguém pra ficar conversando. Muito bom. Muito
Muito legal. Muito bom. E você, Dan? Cara, eu vou puxar um aqui que não ia ser o primeiro que eu ia falar, não, mas eu acho que a gente não vai conseguir falar tudo, né, que a gente separou. Então eu vou puxar ele primeiro, e é até apelão. É o Ocarina of Time, que durante muito tempo da minha vida ele foi o meu jogo favorito, sem dúvidas, assim, sabe? Eu não pensava, poxa, mas... Não. O Ocarina of Time foi o meu jogo favorito durante a maior parte da minha vida. Hoje eu tenho dúvidas com alguns outros, o próprio Breath of the Wild, que a gente fala muito aqui. Eu olho pra trás e penso nos primeiros Pokémons, né? Pokémon Red e tal, que é um jogo que marcou muito também. Mas o Ocarina, ele tem muitos momentos nele que ficaram marcados na minha memória. E que quando eu lembro, e principalmente quando eu rejogo, me impacta de uma forma, sabe? Me transporta pro passado e me faz pensar o quanto esse jogo é importante pra mim e também pra indústria, pra tudo que eu gosto de jogar hoje. Ele foi importante, sabe? Ele até hoje é influente. Mas o momento desse jogo que pra mim é a grande sacada do jogo é o momento em que o Link pega a Master Sword, assim. É tão genial o que acontece, porque quem jogou o Ocarina lembra que a história do Ocarina of Time ela é uma história que ela fala muito sobre sofrimento, né? Inclusive, tem um vídeo muito bom, que eu nunca lembro o nome dele, mas eu tenho ele nos meus favoritos, e eu vou mandar pra quem me perguntar no Telegram ou no Twitter, eu mando o link do vídeo, tá? Que é um cara que ele analisa o roteiro do Ocarina, e ele conta, assim, sabe? Quantas vezes a palavra sofrimento é repetida pelos NPCs. São várias vezes. Tipo, a conotação dos diálogos e de tudo que tá acontecendo ali é em torno disso, né? E muito disso passa porque a árvore, né? A Deku Tree, ela tá morrendo. Então, tipo, a floresta tá morrendo, né? E tem um mal que vai assolar o mundo. Então, assim, ele fala muito sobre isso. E o momento que você pega a espada, que você pega a Master Sword, né? É um momento que te remete a, sei lá, o Rei Arthur, quando ele retira a espada da pedra. E a partir do momento que o Rei Arthur tira a espada da pedra, ele não é mais um grande guerreiro, ele se torna uma lenda. Quando o Link vai tirar a Master Sword, é o momento em que a lenda se concretiza. Ele se materializa como lenda. Só que o ato da Master Sword no Ocarina of Time é o momento que o plano do Ganondorf dá certo. E você sente uma culpa tão grande de ter tirado a Master Sword, quando você sai e você vê o que aconteceu com o mundo, e o mundo desolado, trevas, as pessoas tristes. Aquela vila toda feliz que você passou por ela pra ir pegar a Master Sword, quando você sai do local, todo mundo ali parece que virou uma criatura medonha, né? Tipo, os Zoras viraram gelo. Aqueles personagens que você conheceu, as quests que você fez, todos eles estão, tipo, tristes e desolados, porque você desperta anos depois ali, né? O Link fica adulto e o mundo não tem mais o herói, não tem mais a lenda, né? Tipo, então o plano do Ganondorf dá certo. Esse momento me marcou tanto que eu sempre lembro, eu sempre olho pra trás e eu penso o quanto isso me impactou, assim, o quanto o jogo soube quebrar a expectativa do jogador ali com um momento que deveria ser um momento mágico da retirada da espada, como é no Breath of the Wild, por exemplo, e no Ocarina ele te dá culpa, sabe? Então eu acho tão impressionante, assim, o jogo como todo, ele é muito impressionante, ele é muito influente e tal, e eu posso ficar aqui uma hora falando, mas esse momento pra mim é o momento que eu sempre vou, quando pensar, tipo, momentos da história do videogame, eu vou sempre lembrar, o momento que o Link tira a espada em Ocarina of Time, sabe? Enfim, desculpa, gente, falei muito aqui. Nossa, é um momento realmente marcante, é aquela coisa que é o pessoal e da indústria também, tudo, né? Sim, era o começo do 3D, sabe? Cara, o clima do jogo muda. O jogo era tudo felizinho até então. O Link era inocente, ele era uma criança. E ele fica adulto, não é porque assim, a espada te deu o poder de ficar adulto. Não, ele não tava pronto pra enfrentar aquilo. Só que passa 7 anos em um mundo sem um herói, porque o herói não tava pronto, né? Por isso que você sente também essa culpa, né? Exatamente. É muito profundo isso, sabe? Quando você é criança, o que bate em você é o quê? Tirei a espada, tô adulto, puxa, que maneiro, sabe? Tipo, agora eu vou lá, vou matar todo mundo e tal. Mas quando você rejoga, você entende por que os Zeldas que vieram depois tentaram ser um pouco Ocarina. Tipo, o Twilight tentou ser um pouco Ocarina, né? O Majora's segue a história do Ocarina. Então, eu acho que o Ocarina é importante não só por ter sido influente em mecânicas e tal, mas a maneira como ele conseguia impactar as pessoas, assim. Eu acho isso muito foda. Eu posso falar não é nem muito longo, mas foi muito marcante pra todo mundo que teve a experiência, e eu acho que poucas pessoas tiveram a experiência. O jogo é Eternal Darkness Sanity's Requiem, não sei como é que fala. Ele é o primeiro jogo M-rated, né, o jogo adulto, 17+, assim, publicado pela Nintendo, até, curiosamente. Ele foi um jogo lançado pro GameCube, que também poucas pessoas tiveram acesso ao GameCube, e foi um dos primeiros jogos daquele console. Ele foi um jogo que ele chegou naquela época que você tinha a transição da geração do Nintendo 64 ali pra geração do GameCube, PlayStation 2 e tal, Xbox depois, que foi uma mudança muito marcante também na indústria
termos de visuais e tal, né? Esse até que nem tinha um dos melhores e tal, mas tinha muita coisa nova, só que ele era numa época onde as televisões eram de tubão, a própria interface da televisão era meio parecida, assim, né? Você vai aumentar o volume, parecia aquelas barras verdes na lateral, e a gente não tinha tanta conectividade assim entre as pessoas na internet pra meio que conversar sobre as surpresas do jogo e tal. Enfim, esse título dele, o Sanity's Requiem, ele fala de sanidade, é porque é esse o tema principal do jogo. A personagem principal, ela tá passando por uma série de coisas meio sobrenaturais que vão mexendo com a cabeça dela. E à medida que ela vai encontrando esses monstros e vai encontrando essas coisas meio malucas, assim, sobrenaturais, e não consegue lidar com isso, ela vai ficando louca. E o jogo brinca com o jogador quando o personagem vai ficando louco, porque o jogador vai ficando com medo, o tema do jogo vai começando a ficar meio sombrio, e aí do nada, nossa, eu tinha uns sustos assim que eu tomava nesse jogo, que não era nem susto de um jump scare, sabe? Apesar de ter alguns. Mas do nada você tá jogando e puf, a sua televisão desliga. Aí você fica, caraca, acabou a energia da casa? Meu videogame queimou? O que aconteceu? Mas as luzes aqui do quarto estão acesas ainda. Era o jogo zoando com a sua cara, porque o personagem ficou louco, insano, e ele brinca com o jogador. Caramba. Fazendo essas coisas, entendeu? Cara, dava medo umas paradas, tipo assim, do nada você tá jogando, e aí aparece o volume da sua televisão aumentando, e mano, que desespero, porque, cara, para aumentar o volume da TV, ou você vai até ela, ou você usa o controle da televisão que tá do seu lado. Ninguém aumentou o volume da televisão, é um fantasma que aumentou, só pode. Cara, o jogo te pegava desprevenido com essas coisas, sabe? Uma parada que você não pode muito contar pras pessoas todas as diferentes coisas, porque o jogo realmente pega desprevenido de diferentes formas. Se você conta, estraga. Só que hoje em dia a gente pode contar porque, cara, ninguém vai jogar esse jogo de novo. É muito antigo e é pra um videogame muito antigo também. Mas era muito legal, isso me marcou bastante. Até porque a primeira vez que eu joguei ele foi num stand das Casas Bahia, eu acho que eu até já contei essa história aqui. Acho que não. Um dos efeitos, assim, aconteceu comigo, só que o efeito era que o controle parou de funcionar. E aí o personagem meio que parava de responder e depois de um tempo aparecia uma mensagem na tela falando pra conectar o controle de volta, que era uma mensagem padrão do sistema, né? Do GameCube, só que o jogo simulava essa mensagem. E aí eu, caraca, quebrei o controle da loja. Aí eu meio que deixei o controle em cima da mesa, assim, e falei, moça, olha só, desculpa, não sei quem, meti o pé dali. Coelho quebra e sai sem pagar. Olha o absurdo. Pois é. Imagina essa inflação desse controle do GameCube até hoje, né? Na conta Nossa do senhora, Coelho falido graças a esse controle. Mas tem um jogo aqui que eu botei na minha lista. O Fez faz isso também. Acho que falei no último episódio dele. Falou. Eu só quero citar isso que o Coelho falou dessa coisa do jogo brincar com você. Me marcou muito isso no Fez, porque você começa o jogo como um jogo 2D e você, né, anda pra lá e pra cá no 2D e tal. E alguém te fala pra você ir não sei onde. Enfim, você vai num lugar e você pega um item que é um chapéuzinho. E quando o seu bonequinho pega esse chapéu, ele começa a ver que o mundo é em 3D. E aí, quando ele tem esse contato com a coisa e tal, o jogo dá uma bugada. E parece que é o seu videogame que bugou. E aí ele buga, a tela trava, fica, né, aqueles pixels desencontrados e tal. E o jogo reinicia, aparecendo, né, as logos da desenvolvedora e etc. E aí o jogo reinicia. E você fala, putz, travou, né? Só que não. Aí o jogo começa agora com a mecânica do 3D. Isso é muito legal, jogos que fazem essas coisas com você. Muito maneiro. Eu queria citar um outro aqui, pegando ainda esse lance da interação do jogo com o jogador, que é um muito clássico e que quem jogou vai lembrar, quem tá ouvindo e jogou também vai lembrar, que é no Metal Gear, quando você enfrenta o Psycho Mantis, no primeiro Metal Gear, que tem uma cena lendária aqui, gente, isso é um spoiler, tá? Sobre o Metal Gear, quem não jogou e não quer ouvir. Pô, mas já tem 20 anos, né, porra? É, o jogo tem muito tempo, então assim, mas... Isso é muito incrível, eu já sei o que você vai falar. Cara, que é quando o Psycho Mantis quebra a quarta parede e ele começa a falar com o jogador. E você não espera, né? Porque o jogo não tem isso de quebrar a parede. Não tem em nenhum momento. E aí dá aquela coisa de que parece que a sua TV fica uma tela preta, né? Lembrei por causa disso que você falou desse jogo, Coelho, que a TV apaga. E aí parece que a sua TV desligou, não desligou, e volta e ele tá falando com você. E aí vem a voz dele falando. E isso pra mim é o mais sinistro, que o jogo lê o seu cartão de memória do PlayStation. E se você tiver jogado algum jogo da Konami, ele fala com você. Tipo assim, então você gosta de Win Eleven, você gosta de Castlevania, não é? E ele fala isso e você pensa, mano, como ele sabe que eu gosto? Porque ele fala um jogo que você jogou, sabe? No começo dos anos 2000, né? Final dos anos 90, no meio do Matrix, tu assim, caralho, o cara sabe minhas informações. Hackearam o meu videogame. Tipo, mas era uma época que a internet era muito embrionária, né? Então, assim, cara, é uma parada assim que, cara, Kojima, quando o Kojima quer, ele acerta muito, assim, sabe? É, tipo no Death Stranding, que a gente vai fazer um programa sobre isso. Olha aí. Inclusive. Mas foi mal, gente. A gente acabou falando de outros jogos aqui, mas vamos lá. Cardoso, sua vez, cara. Cara, eu vou falar de um jogo. Não é um jogo pra mim. Pra mim, ele é uma
uma revolução cultural, que é o Tony Hawk Pro Skater. E, cara, ele foi muito importante pra mim em algumas coisas que vão muito além do videogame. Ele foi muito importante pra mim culturalmente, porque ele foi lançado ali em 99, se eu não me engano, primeiro. Porra, em 99 as coisas demoravam pra chegar no Brasil, as coisas eram caras e tal. Eu fui jogar ele lá pra 2000 e alguma coisa, 2001, 2002. 2001, 2002 eu tava entrando na pré-adolescência ali. E não é porque você tá entrando na pré-adolescência, você tá se entendendo, né? Você tá entendendo quais são os seus gostos, quais são as músicas que você curte e tal. E nessa época, ouvir música era uma coisa muito complicada, né? Não era como abrir um Spotify e você tem um algoritmo que te mostra ali coisas que você vai gostar e tal, não sei o quê. As músicas só chegavam ou via MTV ou via alguém que te indicava a música. E eu lembro do momento exato em que eu dropei a primeira fase, dropei, né, no sentido do skate dele. A primeira fase do Tony Hawk começou a tocar Superman do Goldfinger. Zabuzeta, bota aí o Superman do Goldfinger pra tocar. Cara, nesse momento, a minha vida cultural mudou pra sempre, assim, porque eu gostei tanto da música e eu gostei tanto das músicas que tocavam o Tony Hawk, que eu comecei a me envolver com a cultura um pouco do rock, do ska, do punk ali, que era um tipo de som que me interessava. E aí eu comecei a ver a MTV, tipo, só os horários que passavam esse tipo de música. E aí, cara, eu pré-adolescente, tipo, de madrugada, escondido da minha mãe, vendo TV pra poder ver essas músicas passarem na MTV e tal. E isso foi pra minha vida inteira. Eu até hoje escuto essas músicas. A minha adolescência eu fui, tipo, super envolvido com o movimento punk por causa do Tony Hawk e tal. E eu sinto que o Tony Hawk, ele tem esse papel além do jogo, sabe? Ele tem esse papel cultural também. No documentário sobre o Tony Hawk, a galera fala muito disso, assim, que, tipo, nos anos 90, o skate deu uma decaída e o Tony Hawk fez o skate voltar pras massas. E aí, tipo, você pega toda uma cultura que vem junto, né? Tipo, Charlie Brown. Vem muita coisa junta que não é só o jogo, sabe? Tipo, é toda uma subcultura ali do skate. Eu, aprendi a andar de skate por causa do Tony Hawk e tal. Você e toda uma geração. Pois é, mano. Inclusive, fica aqui o questionamento. Será que teríamos fadinha nas Olimpíadas se esse movimento todo não tivesse sido impulsionado, assim? Porque realmente o Tony Hawk impulsionou muito isso na época, né? Sabe por que também não teria fadinha nas Olimpíadas? Porque no dia que ela fez aquele vídeo que ela postou, o próprio Tony Hawk retweetou e falou, nossa, que maneiro e tal, não sei o quê. E aí ela tomou toda uma atenção e ela se dedicou pro skate e tal. Tanto que nas Olimpíadas, quando ela encontrou o Tony Hawk, ela falou, olha ali, ó, tio Toninho. Mano, porra, muito fofa, mano, muito fofa. Tonizinho. Então, mano, eu acho que toda uma geração brasileira, inclusive, tipo, essas bandas, tipo, Charlie Brown e tal, que ficaram muito grandes nessa época, tem um papel ali do Tony Hawk que é muito, 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 muito importante pra isso tudo ter acontecido, sabe? E eu sinto que quando um jogo, ele fura a bolha do videogame pra virar uma revolução cultural, pra virar uma coisa que marca uma geração em vários sentidos, que não seja só a galera que joga videogame, isso é muito raro, cara, de acontecer. Então eu acho que Tony Hawk, não só pra mim como pessoa e como indivíduo, que de fato mudou minha vida num momento em que, diferente do Banjo, que foi no momento da minha primeira infância ali, em que eu tava aprendendo a jogar videogame e tal, não sei o quê, Tony Hawk mudou minha vida pro meu lado cultural a florescer, sabe? E eu sinto que isso aconteceu com uma geração inteira, sabe? E isso é muito importante. Falei muito, perdão. Vou até lançar uma polêmica aqui, sem entrar numa discussão, mas pra esse tipo de coisa acontecer, é necessário que as pessoas tenham acesso a isso. Exatamente. E olha... Você já sabe o que eu vou falar, Eu né? já sei, e eu concordo. Não é? Se o PS2, PS1 não tivesse sido tão pirateado, talvez isso não tivesse acontecido tão fortemente assim, né? Não teria, porque o Tony Hawk que eu joguei era pirateado na época. É lógico que era. Mas eu só vou dar um hot take aqui, mas assim, o mercado brasileiro de videogame não existiria se não fosse pirataria. Então a gente tem que olhar pra isso. Não é nenhuma questão de concordar, não concordar, romantizar ou não romantizar, mas é um fato. Sim. Não existia. Eu acho que ninguém aqui no Brasil praticamente viu um jogo original de PS2, por exemplo. E eu acho tão inerente ao meio gamer aqui, acho que todos nós que estamos aqui, não estaríamos aqui agora, provavelmente, se não fosse por isso. Seria tudo diferente, cara. A gente não teria tido acesso a muita coisa. Cara, eu não sei o que eu seria hoje se não fosse a pirataria, mano. Tipo, eu não teria acesso aos jogos que eu tive. Eu não teria comprado os videogames se eu soubesse que eu não poderia ter os jogos. Eu provavelmente não teria tido tanto interesse por videogame na minha adolescência, no início da minha fase adulta, porque eu não ia ter acesso, mano. Não ia ter como comprar, não ia ter como bancar. Videogame no Brasil sempre foi artigo de luxo, mano. Então, assim, se você tem aquele seu coleguinha que tinha as fitas originais, que tinha os discos originais e tal, esse seu coleguinha, ele é uma exceção, mano. Tipo, a maioria das pessoas tiveram que recorrer a isso e até hoje tem que recorrer a isso. Hoje em dia tá aumentando. Sim, e gente, eu acho que você não precisa entrar no seu Twitter e ponderar. Porque você não precisa ficar se vangloriando que você pirateia, não sei o que lá. Você não precisa falar isso, mano.
A gente sabe o que é a pirataria. Todo mundo sabe. É aquele famoso... Exatamente. Você não precisa fazer isso, mano. Atire a primeira pedra, né? Atire a primeira pedra. Sabe o que parece? Que o cara tá, tipo, falando assim, mano, ok, a pirataria, mas não precisa ficar falando por aí que você tá pirateando, não sei o quê. Parece que o cara quer tirar o corpo fora, sabe? Tipo, não, porque eu não estou pirateando. Mas eu entendo, tenho amigos que fazem, sabe? Tipo, não precisa fazer isso, mano, sabe? Porque tem gente que xinga os outros por não piratearem. É meio complicado. A gente podia até fazer um episódio sobre isso, tem umas pessoas em mente que dariam uma discussão muito boa sobre esse tema. Eu, hoje em dia, depois que eu pude não piratear mais, eu não pirateei mais videogame, pelo menos, né? Eu ainda pirateava algumas outras coisas. Hoje em dia, nada, mas... Um ponto é muito esse. Eu acho condenável, até certo ponto, que quem pirateia podendo pagar, sabe? Só pela... tirar vantagem da coisa. Pelo prazer de piratear, né? Assim. Isso daí eu fico numa coisa meio assim, pô, não precisa. O que eu acho errado dessa discussão, e eu acho que a única opinião que importa eu dar, é que a gente não deve ignorar as coisas do jeito que elas são. Então, tipo assim, a gente não pode ignorar que, por exemplo, pirataria teve um papel muito importante no videogame no Brasil, teve um papel muito importante pra maioria das pessoas que têm a nossa faixa etária e falam de videogame, produzem conteúdo sobre isso, estarem no lugar onde estão hoje em dia, e até pras próprias empresas se situarem por aqui também, porque se não fosse isso, seria um caminho muito mais longo. Sobre isso que você falou, eu gosto de citar um exemplo do Bertrand Chaverot. Ele, acho que ainda hoje é uma pessoa importante aqui dentro da Ubisoft na América Latina, mas em 2008 ele fez uma palestra onde ele citava sobre isso, né, e ele falava que a cultura de videogame se espalhou muito no Brasil e que ajudou no mercado pra ele florescer, e ele termina a palestra dele falando, obrigado pirataria. Juro pra vocês, eu tava lá. Mas, amigo, pior que essa que é a questão, as pessoas ficam muito inflamadas na hora de discutir e dar uma opinião politicamente correta. Eu odeio esse termo, enfim. Dar uma opinião, tipo assim, eu sou mais certo que você, ou, fogo nas empresas. E pros extremos, parece que cai nesse limbo que é um pouco perigoso. A gente tem que reconhecer a importância das coisas, apesar de, em teoria, não ser certo. E querendo ou não, vamos pegar pelo ponto de vista de uma empresa. Vamos pôr Nintendo, assim. Quando eu tive meu Super Nintendo, todas as minhas fitas eram falsas. Todas. Só a do Mario, que devia ser original, porque veio no videogame. Eu fico pensando, imagina a empresa chegar aqui, tipo, sei lá, hoje ou alguns anos atrás, e ter que explicar pras pessoas quem são essas franquias que são tão famosas. Porque a gente não ia conhecer se não existisse isso. Então, assim, de certa forma, a empresa pode não ter um lucro diretamente ali com a coisa, mas também não tem como a gente negar que acaba tendo lucro por outros lados também. E fora a questão social da coisa, do acesso às pessoas, que me soa meio injusto a gente querer, né, cortar tanto. Exatamente. A gente tem que pensar que a gente tá num país que 60% da população tá passando por insegurança alimentar, sabe? As pessoas têm medo de não ter o que botar na mesa pra comer. Então, será que é importante a gente ficar julgando as pessoas? E a gente tá querendo defender R$400 num jogo. Exato. Será que a gente precisa ficar julgando as pessoas que querem ter só diversão e não tem como pagar? Porque a gente tá vivendo num país extremamente injusto, sabe? É só exatamente. isso. E, na verdade, a gente vive nesse país injusto desde sempre. Exato. Porque a desigualdade sempre esteve aqui. Hoje a gente tem um pouco mais de acesso às coisas, assim. Antigamente era difícil você ter um cartão de crédito. Ouça o nosso episódio sobre Game Pass, inclusive. Exatamente. Mas, enfim, gente, a gente tá se estendendo aqui. Acho que a gente poderia até fazer um programa sobre isso mesmo, como o Coelho falou. É um assunto bem pertinente e que inflama muito a galera na internet, mas é importante a gente falar também o que a gente acha aqui, né? É parte do mundo, né? Exatamente. Agora é a vez da Márcia. Eu não sei se a gente tá indo numa ordem ou não, mas tanto faz. Você fala um, aí depois eu falo mais um, e aí a gente, cada um falou dois. Beleza. Acho que é isso. Eu quero falar de um jogo que eu tive uma decepção esses dias, que o criador é antivax, né? Então... Antivax, pra quem não conhece o termo, é antivacina. Ele não ouve os nossos alertas no início de cada episódio, uma tá pena. Precisando ouvir o Final Level Cast. Ele tá precisando, mas apesar disso, ele faz jogos bons, então foi um jogo que me marcou muitos anos atrás, e ele ser antivax agora, infelizmente, eu não consigo separar o autor da obra. Mas é um jogo que chama The Witness, que é um grande teste de QI. Pra mim, é a melhor definição desse jogo. Eu não passei. Amigo, eu colei muito. Eu tenho pra mim que o jogo, quando a gente sente no nosso coração que a gente entendeu o propósito dele, e aí você só quer terminar pra ver como que termina, eu estou ok em olhar como que faz as coisas. Justo. E foi meio que eu fiz, porque esse jogo, ele cansa, ele exige demais da nossa cabeça. Ele realmente, a sensação que eu tive era de fazer um grande teste de QI. Aqueles testes de QI que pede pra você encontrar padrões sem te explicar nenhuma regra. Ele é bem esse estilo de puzzle. Basicamente, você tá numa ilha e não tem ninguém nessa ilha, e nem lembro como, se eles te explicam por que você apareceu lá, mas isso meio que não importa,
importa muito. Mas você vai andando por essa ilha e você, a cada passo que você dá praticamente, você se depara com puzzles que são sempre mais ou menos do mesmo jeito, conectar pontos de certa forma, e cada um tem as suas regras. Mas a questão desse jogo não são seus puzzles, pra mim não foi isso que marcou. Ele tem alguns níveis de como você pode jogar o The Witness. Tem esse nível inicial, que é fazendo os puzzles que você se depara no jogo, e existe um nível que você começa a fazer uns outros tipos de puzzle que eles não estão tão escancarados pra você. São os chamados puzzles de ambiente, que você acaba descobrindo meio que sem querer, de certa forma. O jogo não te ajuda muito a descobrir isso. A mecânica básica desse jogo, você tem uma bolinha, e aí você tem que traçar um caminho do ponto A até um ponto B. Pra cada puzzle tem uma regra diferente. E quando são esses puzzles de ambiente, é a mesma mecânica de traçar uma linha do ponto A ao ponto B, porém, entra a questão de você olhar a paisagem da ilha, e aí você vê que se você olhar aquela árvore fazendo sombra não sei onde, de um ângulo X exato, faz certinho um caminho que você pode traçar do ponto A ao ponto B. Então, esses são os puzzles de ambiente. E aí você começa a ter uma outra visão de mundo quando você meio que desbloqueia isso. Desbloqueia, assim, na sua cabeça, porque isso tá lá desde o início. E aí, tem um momento específico desse jogo, que foi um momento que me impactou muito, que você encontra, tipo, um cinema numa parte da ilha, e esse cinema, ele tem trechos de palestras, e que são vídeos que não necessariamente foram feitos para o jogo. Mas aí você assiste esses vídeos, e os vídeos... Eu gosto muito de jogo que me faz filosofar, então esses são os meus jogos que me impactam muito. E os vídeos são meio que nessa linha de raciocínio, né, de coisas meio filosóficas. Tem um sobre pensar a questão de consciência e de como a nossa mente, né, a nossa percepção de mundo de acordo com a nossa mente, etc, etc. E aí, depois que você joga o jogo nesses 3 níveis, que é os puzzles, depois os puzzles de ambiente, e depois essa reflexão, você tem uma epifania, que é descobrir que o jogo é sobre epifania. E isso é uma coisa muito legal, porque eu não sei explicar muito bem, e eu acho que eu tô tendo muita dificuldade de explicar, mas foi um jogo que essa coisa de eu ter que treinar o meu olhar pra eu identificar um certo padrão nas coisas, de acordo com o ângulo que eu olho as coisas, me fez ter uma visão diferente no mundo também, de olhar as coisas por um ângulo diferente, e ter esse momento de epifania, de descobrir algo novo, que não tava ali antes, ou que sempre esteve ali, mas você olhou por um outro ângulo e viu uma coisa nova. Hoje em dia eu não lembro muito bem dos vídeos que tinham lá, mas eu lembro que os vídeos eram muito interessantes, eles traziam assim umas reflexões muito legais pra vida, não pro jogo. E quando você mistura isso tudo, é uma experiência assim, muito além de um jogo. Acaba que o jogo é até um pouco chato, de certa forma, porque ele é muito denso na resolução dos puzzles, e é aquele tipo de jogo que você precisa jogar com um papelzinho do lado, anotando as coisas, porque ele vai ficando muito denso e exigindo muito raciocínio. Mas quando junta isso tudo, e depois que você para de jogar, você tira um momento pra refletir sobre isso e meio que aplicar isso na sua vida, pra mim foi uma das coisas que, assim, mudou a minha visão de mundo. Não só pra jogos, mas meio que pra tudo. Caraca, cara. Muito foda. Eu acho muito legal. Não queria passar por aquilo de novo, mas é muito legal. O Jonathan Blow, né, que é esse cara aí que recentemente... Recentemente não, na verdade ele já deu umas bolas fora, assim, no Twitter, já falou algumas besteiras, né? Não é de agora, mas acho que ele ter se declarado anti-vacina foi meio que um estopim pra galera, tipo, cansar dele, né? Mas os jogos dele são muito inteligentes, o texto é muito foda, e ele sabe usar as mecânicas de forma narrativa de uma maneira muito impressionante, né? Eu acho que o The Witness, ele tem muito isso, assim. Sim, assim como o Braid também. O Braid, que ele usa muito bem. Verdade. É incrível. Eu, infelizmente, não terminei o The Witness por pura incompetência. Eu poderia ter feito o que você falou, de ter visto na internet, né, como passar, mas eu acabei meio que cansando, assim, sabe? Então, eu cansei, e aí eu falei, vou só ir. Mas eu acho que o final nem tem nada, sabe? O trajeto é que é legal, né? É, o ponto dele, pra mim, assim, o jogo, tipo, cumpriu seu propósito quando eu achei esse cinema e assisti tudo. Porque ali ele me mostrou o que ele era, sabe? Foi um momento que tudo encaixou. Como eu já tava um pouco cansada, essa parte do cinema você precisa de um código pra desbloquear cada vídeo. E você vai achando esse código solto pela ilha. Então, cada um tá num lugar e deve ter, sei lá, uns 5 vídeos. Eu não tava muito afim de ficar procurando, não, onde tava e resolver os puzzles, porque tinha uns puzzles que era bem complicado pra você pegar. E eu lembro que foi uma decisão que eu não me arrependo, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, que eu peguei, quando eu achei esse lugar, eu fiquei tão curiosa pra entender o que era esse lugar, que eu cheguei lá sem nenhum código, eu não fazia a menor ideia do que me esperava ali.
E eu olhei na internet e aí eu já peguei todos os códigos pra olhar. Então eu vi um vídeo atrás do outro. E eu acho que justamente por eu ter visto um atrás do outro, o negócio me impactou de uma forma muito mais forte. Porque aí eu não tive um tempo de digerir e aí jogar um pouco e aí voltar lá. Então isso me impactou do jeito que aí meio que o jogo, tipo, fechou pra mim. Eu falei, bom, eu já entendi o propósito desse jogo. E acabou que no final ele não trouxe nenhuma revelação, porque a revelação era essa. Esse jogo é sobre epifania. E você vai ter epifanias durante. A gente não vai te mostrar nada no final que explique a história desse lugar. Ou, acho que até explica um pouquinho, mas assim, não importa, sabe? O peso não é maior do que isso. Pra mim, pelo menos. Muito bom. Acho que eu vou falar meu último, né? Pra gente encerrar aqui. Cara, eu vou falar do Journey, que é um jogo que a gente já falou aqui algumas vezes. E eu receio que talvez eu já tenha contado essa história, mas eu vou repetir, tá? Então, como o Cardoso falou lá no início, né? A gente tá ficando velho. Nós somos os podcasters senil. Então a gente já não sabe o que a gente já falou aqui, o que a gente não falou. Então vamos repetir. Se a gente repetir a história, você fala, tá bom, vô, senta lá, tá bom. Já são 92 programas, né, galera? Pelo amor de Deus, dá uma Exatamente. aliviada, né? E também pra galera que tá chegando aqui agora no Final Level Cast, talvez não tenha escutado, né? Então eu também nem sei. Caso eu já tenha contado, eu não lembro quando foi. Então... Vai ser a nossa desculpa agora. Não, é porque tem gente chegando, nova. Eu acho que o Edu tava aqui. Eu acho que foi nos jogos da década. Ih, não sei, mano. Mas não sei o que você vai contar. Vai lá. Eu vou contar. É o seguinte. Bom, o Journey é um jogo que, só pra dar um contexto muito rápido, ele é um jogo indie, né? Que foi lançado com apoio da Sony. Depois ele foi pra outras plataformas, se eu não me engano, pro PC. E ele fala sobre uma grande travessia, né? Você é um personagem sem nome, num deserto, onde você vai vagando ali rumo a uma montanha desconhecida, né? E o jogo ele não tem diálogos, ele tem poucas palavras que são escritas em pedras, né? Como se fossem escrituras antigas naquele deserto infinito. Tipo ali, um hieroglifo, né? É isso, exatamente. E aí ele tem um momento de virada no jogo, que é um momento em que você passa a ser acompanhado por um outro personagem. E aí, assim, a experiência varia muito de pessoa pra pessoa, a partir do momento que você começa a ser acompanhado por esse personagem, porque pra quem jogou, sabe, pra quem não jogou, é um pouco difícil explicar, mas a gameplay dele é uma gameplay muito, como dizer, ela não é muito tipo, você vai lutar contra inimigos, arrastar uma pedra pra botar em outro lugar, você simplesmente vai. Você não faz nada. É, você simplesmente atravessa. Você anda, sabe? você não faz nada, é incrível, nada. Mas ele é lindíssimo. É fantástico, sim. Ele é muito bonito e ele se comunica com você sem se comunicar. Mas por que ele me impactou tanto assim? Primeiro que eu não tinha muito contato com jogos indies no momento em que eu joguei o Journey. Se eu não me engano, eu tinha jogado pouquíssimos jogos assim, independentes. Não era uma coisa que eu consumia muito. Eu era muito... Nesse momento da minha vida, eu tava jogando muito Nintendo Wii e tal. E não era um tipo de jogo que eu consumia muito, assim. E aí ele abriu minha mente, né? Porque esse é um jogo que ele tem muita profundidade dentro dessa simplicidade toda da gameplay. Ele abriu minha mente pra esse tipo de jogo. E isso que a gente falou lá no início, né? Que a Márcia falou muito bem e tal. O Coelho também falou. Todos nós acabamos falando um pouco sobre essa coisa dos indies e da profundidade dos indies e do quanto eles são honestos e tal, né? Por terem um compromisso muito mais com a obra, né? Do que com, sei lá, números. E aí ele acabou abrindo uma porta pra eu olhar pra esse tipo de jogo. Então ele já me marca aí, porque hoje eu sou uma pessoa que gosto muito de jogos independentes, então a partir dele isso mudou pra mim. Mas o segundo é que quando você percebe que aquele personagem que aparece com você é uma pessoa e não um NPC, a coisa muda muito. E aí foi aí que eu disse que a jornada é diferente pras pessoas. Algumas pessoas com quem eu conversei não perceberam ao longo da gameplay que era uma outra pessoa ali. Outras pessoas perceberam logo, outras perceberam só no final. É um jogo que você faz em uma sentada. Você senta ali, pá, umas horinhas você termina. E como não tem diálogo, como não tem headset pra você se comunicar, você não tem como ter certeza se aquele personagem que tá ali é uma pessoa, mas ele interage com uns picos de luz, assim, ele voa em volta de você, ele te chama pra você ir, sei lá, você não sabe muito bem qual é o caminho, aí ele circula você, e aí ele pisca e pede como se, me siga, eu sei qual é o caminho, eu acho que é aqui, sabe? E aí você vai criando um laço com esse personagem, e no fim das contas, o Journey, e aí agora, spoiler aqui, ele conta sobre uma trajetória, e eu interpreto dessa forma, que pra mim, o Journey, a jornada desse jogo, esse deserto, é a transição da vida para o pós-vida, vamos dizer assim. Aquele meio ali. É o limbo. Né? É o limbo ali, exatamente. Aquele deserto é aquele lugar onde as almas estão antes de finalmente partir, né? E no momento que eu joguei o Journey, eu tinha acabado de perder minha avó. Então, eu tava vendo um luto muito profundo, assim, e talvez eu chore contando essa história agora, mas o Journey me abraçou de uma maneira em que ali eu consegui me despedir da minha avó, sabe? Eu passei um momento em que eu não passava pela rua que minha avó morou, eu não falava sobre a minha avó, eu não conseguia lidar com o assunto, foi pauta de terapia, foi pauta com
namorada, com mãe, com um amigo, até o momento que eu não falava mais sobre o assunto. E ali eu percebi o quanto aquela trajetória e aquele momento de despedida ali era vívido através daquele jogo. E no fim das contas você encontra a luz e você encontra a paz e despediu, sabe? Então, de alguma forma, a experiência do Journey me confortou e me fez como se eu estivesse me despedindo dela, finalmente, sabe? Então ali naquele momento, caiu uma ficha na minha cabeça e quando o jogo acabou, eu comecei a chorar copiosamente, sabe? Era como se eu precisasse jogar aquilo ali pra despedir. Tipo, beleza, botei um ponto final nisso aqui, sabe? Vou sempre sentir falta da minha avó, vai ser sempre um assunto que eu tremo as mãos pra falar, mas eu precisava daquilo, sabe? O Journey pra mim vai ser sempre um dos jogos favoritos da minha vida e eu vou sempre olhar pra trás e falar, cara, a mensagem que esse jogo passa pode ser muito diferente pra várias pessoas, mas a que passou pra mim mudou a minha vida, sabe? É aquela coisa que a Márcia tava falando no início do podcast, onde você tá vivendo aquilo com o personagem. Sim. Os jogos, eles podem passar mensagens muito profundas pra gente. E você viveu essa experiência que você sozinho não tava conseguindo. Você viveu ela através da mensagem que o jogo passa, cara. Muito lindo isso mesmo. Muito foda. Um outro ponto de vista, né, que me clicou aqui agora, é como que a arte é subjetiva, né? Pra mim, Journey é uma obra de arte da mais alta qualidade. E como é tão subjetivo, pra cada um significa uma coisa. Então, ele é uma coisa, ele tem um propósito, é claro que ele foi feito sendo pensado com propósitos, mas pra você, naquele momento, ele encaixou nas suas necessidades. Sim. Te fez passar por um processo também, uma jornada, porque o luto é uma jornada também. E te fez chegar em algum lugar também. Que bonito, amigo. Acho que foi um conforto, talvez, sei lá, sabe? Pensar que pode existir esse momento dessa travessia e que no fim tá tudo bem, sabe? Tipo, de certa forma isso bateu muito forte em mim na época, então eu recomendo muito que joguem, assim. Eu até falei, né, gente, aí vai um spoiler, assim, mas é o que a Márcia falou, é tão subjetivo que você pode jogar o Journey e sentir uma coisa muito diferente. Pode jogar, tranquilo. Não é spoiler. Nem foi spoiler, eu não senti muito como isso, eu achei que você ia falar algo mais específico, mas não, porque como é um jogo sem fala, sem texto, sem nada é uma coisa determinada, então você vai ter a sua interpretação de tudo, até a história que eles te contam, ela é contada através, né, de desenhos, então você vai interpretar da forma que o seu olho enxerga aquilo. Isso que é uma coisa muito legal. O Journey é um dos meus jogos favoritos também. Eu também tenho a sensação que eu já falei isso em algum episódio aqui. Eu vi o meu namorado na época jogando e eu achava insuportavelmente chato, porque que jogo horrível, né? Que você só anda, não faz nada. E quando você joga, eles realmente conseguiram fazer de uma forma que é inexplicável. Você não consegue explicar qual que é o apelo exatamente de só andar ali, porque não é uma coisa só andar, tipo um Death Stranding. É um andar que você sente um propósito, você sente algo. É um sentimento que eu não sei apontar exatamente o que é. É um jogo que realmente você se sente abraçado por diversos fatores. E uma coisa que eu acho muito legal é que os próprios desenvolvedores tiveram muito essa preocupação de fazer ser um ambiente agradável. Tem alguma palestra que eu assisti deles que eles contam que eles fizeram muitos testes e tal por causa dessa interação entre jogadores. Acaba que naturalmente as pessoas gostam de ser meio filha da puta em jogo. Tipo assim, as pessoas, né, passariam a perna no outro pra pegar o item primeiro, te empurraria da ponte do penhasco, esse tipo de coisa. E eles realmente fizeram tudo de uma forma pensada em estimular a cooperação, pra ser esse ambiente, você sentir essa conexão com as pessoas. E isso é muito legal. Ele foi realmente pensado em todos os quesitos pra ser essa experiência agradável, uma coisa meio introspectiva do jeito que é. Ai, agora eu monopolizei seu jogo, amigo. Não, é nosso jogo. Nosso jogo. Mas enquanto você tava contando essa história sua com a sua avó, eu lembrei que eu fiz meu TCC e eu falei de Journey, então eu estudei muitas coisas do jogo. E uma das coisas que me marcou muito quando eu tava procurando a respeito era a quantidade de pessoas que têm relatos parecidos com o seu. Assim, a maioria era de lidar com luto ou lidar com traumas. Tinha uma menina em específico que eu lembro dela contando que acho que ela jogava com o pai dela videogame e o pai dela morreu, acho que foi na época que lançou o Journey, eu acho. E quando ela foi jogar e ela jogou o jogo inteiro com outra pessoa, ela disse que ela teve muito essa sensação de que ela tava jogando com o pai dela, igual ela jogava. E ela disse que isso trouxe um conforto pra ela, muito grande. E tipo assim, mesmo, né, a pessoa sabendo que não é, mas tem essa coisa de essas lacunas que o jogo deixa a gente preencher de uma forma que traz esse bem-estar de alguma forma pra gente. Eu acho que quando um jogo de videogame consegue causar em você um tipo de sentimento assim,
sabe? É porque ele é um jogo especial. Pode ser que não seja pra quem tá ouvindo a gente, sei lá, vai pegar, vai jogar e não vai bater, não vai clicar, sabe? E tá tudo bem. Eu acho que quando muda você de alguma forma, assim... E, gente, isso é muito difícil, sabe? Tipo, não são muitos jogos que fazem isso. Foi o Cardoso falou do Tony Hawk, sabe? O efeito que o Tony Hawk causou na vida de muitas pessoas e tal, e na própria indústria, e até pra cultura do skate em si, não é qualquer jogo que faria isso, sabe? Então, realmente é um jogo especial. Então, convido até os nossos ouvintes a marcar a gente lá no Twitter, vir falar com a gente, contar as suas histórias. Às vezes as pessoas têm histórias super legais. E a gente adora isso. Sempre, cara, que o pessoal marca a gente no Twitter e conversa um pouquinho sobre as suas histórias pessoais do que ouviram no podcast. É muito gostoso. Sim, é muito legal. E eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo a gente tem histórias, assim, com jogos que às vezes é uma memória de infância, como o Cardoso falou do Banjo, ou de um momento importante da sua vida, como o Guitar Hero pro Coelho e tal. Então, assim, compartilha lá com a gente, cara. A gente vai adorar ler e, de repente, a gente até traz aqui pro Final Level Cast em algum momento, né? No Mass Effect lendo e-mails, quem sabe? Nossa, tem muito tempo, né, que a gente não Tem. lê. Mass Effect lendo tweets. Maravilhoso. Lendo tweets. Exatamente. Cara, a gente estourou nosso tempo, né, aqui de gravação já, né, Cardoso? Agora vamos falar os jogos que a gente tá jogando rapidinho e vamos embora. Tá bom, então. Cara, eu não sei, a gente podia ter falado muito mais jogo, né? De repente esse programa merece até uma parte 2. Sei lá. Eu acho que também merece. Eu toparia fazer uma parte 2, sim. Eu colei aqui porque eu tenho uma thread no Twitter de momentos de jogos que me marcaram. E aí eu fui dar uma colada. Então, assim, eu tenho muito o que falar. Por mim, pode fazer várias partes. Maravilhoso, gente. E de repente, até a gente, não sei, abre uma caixa de perguntas, a galera conta história pra gente, a gente lê. Sei lá, a gente pode fazer uma maluquice aí numa parte 2. Se o pessoal gostar, manda mensagem lá no grupo Telegram, que tá sempre aqui na nossa inscrição, ou marca a gente lá. Eu, a Márcia, o Coelho, ou se você achou o Cardoso, quem sabe, né? Misterioso. Marca o Cardoso também. Mas vamos falar Final Level Cast Indica, então? Vamos, rapidinho. Coelho, o que você tá jogando, cara? Pra galera aí. Cara, atualmente estou jogando duas coisas absolutamente maravilhosas. A primeira delas é Metroid Dread. Ainda não zerei o jogo e tô absolutamente maravilhado. A gente vai fazer um Final Level Cast sobre o game, então fiquem ligados aí. Não vou falar muito agora, não vou me estender, mas, cara, o jogo tá muito gostoso de jogar. Muito gostoso mesmo, assim. A jogabilidade da Samus tá uma delícia e a exploração do mapa, eu acho que eles deixaram de uma forma que, não sei colocar isso em português, ease in o jogador. Tipo, no início não é tão aberto assim pro jogador ficar perdido e querer largar o jogo, igual alguns outros Metroidvania são. E depois ele fica mais explorável e à medida que você vai aprendendo o mapa, vai ficando gostoso de explorar ele ali, né, com as diferentes habilidades. O jogo tá muito bom. E, cara, o outro jogo é que lançou recentemente no Nintendo Switch uma versão do Tetris Effect, que é o Tetris Effect Connected. E Tetris Effect é incrível. Você já sabe, a gente já falou muitas vezes aqui sobre o Tetris 99, né, que a gente ama. Acho que todo mundo aqui é fã do Tetris 99. Eu não, porque eu só passo raiva. Não consegue ficar em primeiro, né? Eu sou meio ruim. Prandas que é bom, cara. Toda hora ele posta print lá em primeiro. Mas o Tetris Effect não é na mesma pegada. Ele não é um jogo competitivo. Ele é uma experiência. Cara, eu quero falar uma coisa. Fala. O Tetris Effect na OLED é um negócio Tava inacreditável. Coelho, é uma experiência, Eu joguei ele inteiro aqui com a minha esposa, só na OLED, e é um negócio que tu fica assim, cara, isso aqui, é pra isso que eu comprei uma OLED, entendeu? Pra jogar Tetris Effect. Não, posso esperar pra jogar ele no Switch em OLED, assim que for possível, porque tá impossível atualmente. E o Tetris Effect Connected agora, ele ganhou esse subtítulo porque ele tem um multiplayer onde meio que todos os jogadores estão tentando fazer as fileiras juntos e tal. Enfim, cara, independente da plataforma que você tiver o jogo, recomendo demais Tetris Effect Connected. Eu joguei ele originalmente no VR e é muito incrível jogar ele no VR, mas a versão de Nintendo Switch dele, podendo pegar no modo portátil ali, jogar no seu conforto com headphone ali, cara, é muito boa também. Ele se encaixou como uma luva no console. E, cara, se você tiver um headset maneiro, com uma qualidade de áudio boa, dê preferência a ele pra esse jogo, porque é realmente uma experiência muito maravilhosa, assim. Tetris Effect é incrível. E você, Cardoso? Já sei, eu já até sei, mas vai. Eu estava jogando Metroid Dread, mas eu acabei de vender meu Switch porque eu vou cometer a loucura do Switch OLED, obviamente. Aí sim. Mas, cara, eu fui influenciado pela Jessie Macedo, minha querida amiga Jessie. Beijo pra Jessie. Beijo pra Jess. Beijo, linda, pra Jessie. maravilhosa, linda. A comprar um volante, um pedal e um passador de marcha. É verdade, eu lembro de ter visto o post dela falando que o setup dela agora tava completo com o volantinho. Pois é, eu fui lá e 2 dias depois comprei um também. E aí, agora, eu tô jogando com a Jessie, tô jogando sozinho também. De
novo o Euro Truck Simulator. E, gente, apenas joguem Euro Truck Simulator. Que jogo gostoso pra desligar a cabeça, pra pensar em outras coisas, pra relaxar, pra ter conversa sobre trabalho. Vira e mexe eu tenho reuniões de trabalho jogando o Euro Truck porque eu me concentro melhor e tal. É um jogo muito gostoso e, pô, a experiência de ter o volante aqui, de jogar com mais imersão, é muito legal. E ele agora tem co-op, né, cara? Exatamente. Você vai lá, o comboio... Ó, eu tô convidando todo mundo que tá aqui pra jogar essa porra. Tu faz um comboio, mano. Tu vai, tipo, 4, 5 caminhões e não fazer a mesma entrega. Porra, é muito maneiro, cara. É muito legal. Que da hora. Muito bom. Eu pensei que você fosse falar do BeatStar. Ah, porra. Aí tu vai abrir um limbo, Daniel. Aí fudeu. Gente, olha só. BeatStar, não usem essa droga. Porque no momento que você baixa o BeatStar, acabou a tua vida, pô. A droga é muito pesada, cara. O negócio é muito complicado. Você começa a jogar um negócio, aí você vai adicionando os amigos, e aí os amigos vão superando sua pontuação, e o cara manda pra você, tipo, aí, seu otário, porra, te passei e tal, não sei o que. E você fica com ódio no coração, querendo passar a pessoa. E esse jogo consome a sua vida. Ele é um Guitar Hero, tipo um Tap Tap Revenge ali, só que no celular. E, cara, é um negócio inacreditável de viciante, assim. Estou gastando dinheiro com essa merda, acabou minha vida. O BeatStar acabou com a minha vida. Bom demais. Márcia, o que você tá jogando? Eu gostaria de não me pronunciar a respeito. Isso foi um ataque pessoal a você, assim? Não, é porque eu tô presa, né? Eu tô presa nas garras do Kojima até hoje. Um jogo, pra mim, que tem mais de 20 horas é uma coisa, assim, que naturalmente eu levaria anos pra zerar. Mas eu tô lá ainda, andando por aí, carregando coisas, pessoas também. Amiga, depois você me conta a sua progressão. Eu tô muito ansioso pra saber. Amigo, eu quero muito terminar, mas o fim nunca chega. É meio assim mesmo. Então, eu acho que, assim, até o final do ano, vocês não precisam nem me perguntar o que eu tô jogando, porque minha vida é isso agora. Entendi. Mas eu vou acabar. Desculpa, nunca mais eu te pergunto. Não, né? amigo, pode perguntar. Dezembro você volta a me perguntar. Tá bom, tá eu vou bom. me botar uma meta pra acabar com tudo isso. Eu ia falar com o meu sofrimento, mas eu não tenho sofrido mais. Eu estou até ok com o que eu estou passando. Então, em breve eu falo sobre Justo. isso. Bom, eu tô jogando Metroid também, assim como o meu querido Rodrigo Coelho aqui. Ainda não terminei também o jogo. Eu passei por alguns problemas de inteligência minha, no caso, em que eu não salvei, aí perdi progresso. Inteligência igual idade, né? O moleque tá senil e aí começa esse tipo de coisa a acontecer. Exatamente, aí a gente esquece as histórias que a gente já contou, a gente esquece de salvar o jogo, essas coisas. E aí, eu ainda não terminei, mas eu tô gostando muito, assim. Tô achando um baita de um jogo. Jogo que eu esperei muito que saísse, então eu tô curtindo bastante, mas a gente vai falar mais num programa sobre ele. E aí, acabou que em paralelo, inclusive, um dos motivos de eu ter perdido um save foi porque eu fechei ele pra ir jogar esse jogo. Eu estou jogando o Smash Bros, cara, o Ultimate, Delícia. porque finalmente peguei o Fighter Pass, que eu não tinha ainda, né? E aí vem vários personagens novos, né? Tipo, veio o Sephiroth, por exemplo, que é um personagem que eu gosto muito. E aí eu tô jogando com esses personagens, tô, tipo, relembrando as mecânicas e tal. Tinha muito tempo que eu não jogava. Aí vai sair o Sora, né? Em breve aí, encerrando esse ciclo do Smash, esse ciclo incrível. O melhor Smash Bros já feito, né? Acho que sim. Eu joguei muito do 64 na época, mas eu acredito que joguei mais esse, talvez. Ainda mais se for contar o tempo dele no Wii U. Enfim, jogão. E é muito legal jogar com amigo e tal. Então, Smash todo mundo já conhece. E até tava falando com o Cardoso da possibilidade da gente fazer um programa sobre o Smash, agora que ele encerrou seu ciclo, né? De personagens, de atualizações. Eu tenho certeza que o Coelho vai adorar. Cara, merece. Eu acho que é um jogo importantíssimo. É, muito importante. Jogo histórico e tal. E marcou muito aí a galera. E é isso que eu tô jogando, gente. Tô jogando Smash, tô jogando Metroid e tô jogando minha vida fora aí também, às vezes, com joguinhos de celular viciante, tipo Beatstar, mas eu consegui largar o Beatstar, tá? Ó, o Cardoso falou é verdade, é viciante, mas tem saída. Você que tá jogando Beatstar aí e não consegue parar, tem saída, gente. Você vai conseguir sair se você quer se livrar. Se você precisar de ajuda, marca o @Ricardo Nauts lá, que ele ajuda vocês a sair desse vício. Exatamente. Bom, a gente vai encerrando agora finalmente aqui o nosso cast sobre jogos / momentos que marcaram a gente aí nos videogames. E, Coelho, o que a gente tem que falar pra se despedir aqui, cara? Que eu já não sei mais. Primeiro a gente tem que falar que foi delicioso porque eu fui ouvinte e participante do Final Level Cast hoje também, porque eu vi as histórias de vocês, cara. Tinha umas coisas assim que entrava tanto na mente que eu fiquei igual o Cardoso às vezes fala, que ele ficou ouvindo assim a gente conversando e parece que tá ouvindo o episódio antes da hora, assim. Muito maravilhosas as histórias de vocês. Quero uma parte 2 e eu quero até convidar as pessoas, se vocês quiserem a parte 2, manda pra gente mesmo lá no Telegram, no Twitter, se vocês curtiram. Eu particularmente acho que é uma boa ideia e, cara, não se esqueçam, entrem lá no Spotify, caso vocês ouçam no Spotify, e sigam a gente lá, ativa o sininho, porque agora eles estão mandando as notificações, e se você tá lá no Apple Podcast ou no agregador de podcast que você usa e tiver a possibilidade ali de mandar uma review, manda
pra gente, cara. Ajuda pra caramba e é muito gostoso de ler também as coisas que as pessoas mandam. A gente adora bastante e ajuda muito. Então, agradeço demais se vocês pudessem fazer isso. E vamos continuar essa conversa fora do podcast também, que é muito bom. Com certeza, gente. Os links sempre ficam aqui na descrição do episódio, tá? Isso aí, segue a gente, segue o cast, faz tudo aí que o Coelho falou que você vai ser feliz. Então, quarta-feira que vem a gente tá de volta, né? Com mais um episódio, às 10 horas da manhã, como sempre. Então, a gente se vê, Coelho? A gente se vê, a gente se ouve. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã, em ponto, aqui no Final Level Cast. E é isso aí, amigos. Até semana que vem. Valeu, gente. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Este podcast foi editado pela Maremoto.